Vamos fazer agora a nossa drenagem? Como que é a nossa drenagem? A gente vai pegar o melhor dos 3 métodos e colocar aqui para que a gente tenha cada vez mais resultado, ok? Então, como que nós começamos a drenagem linfática, ok? Eu vou umectar as minhas mãos, eu vou passar um pouquinho de creme, as minhas mãos estão higienizadas, e eu vou passar um pouquinho de creme, mas é só um pouquinho para que ela fique hidratada, gente. Se a sua mão já estiver bem hidratada, tudo bem. Mas eu gosto, por quê? Principalmente agora que nós estamos aqui, neste momento, numa época um pouco mais fria, as mãos e a pele do cliente ficam muito desidratadas. Então, é uma forma da gente conseguir realmente manter um contato melhor com esse cliente. Eu sempre começo realmente só com os bombeamentos, principalmente onde eu estou. Então, nós vamos começar com bombeamentos e vai bombear bastante na região cervical, porque lembram-se que na região cervical é onde concentra muito mais linfonodos comparando com o restante do corpo. Então, nós temos que drenar bastante, bombear bastante aqui na região cervical. Só um detalhezinho que eu acho que é muito importante a gente não esquecer. Tenham, né, aí com vocês um banquinho. Por quê? Se vocês não tiverem um banquinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a drenagem em pé. E vocês podem perder um pouquinho a pressão. Então, o banquinho é um jeito de vocês ficarem bem relaxados, com os punhos relaxados, né? E até na altura certa para fazer a manobra. E também não corre o risco de usar muita pressão na massagem, machucar o linfonodo e de repente até causar aí uma íngua, né? Deixar o linfonodo muito estressado, tá bom? Vamos começar então a nossa massagem? Ok, então olha, eu peguei bem pouquinho mesmo creme, vou espalhar bastante aqui nas duas mãozinhas, é bom que as mãos estejam bem aquecidas, tá, gente? Se tiver frio, aquece um pouquinho a mão antes. E nós vamos começar com a região aqui dos linfonodos cervicais, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, no linfonodo do pescoço, esse movimento de ondinha, ok? É bem ondinha mesmo com a mão. Vamos praticando, soltando a mão. Se a mão estiver dura, não dá certo, porque a gente faz esse movimento, não é legal. Tem que ser um movimento bem fluido, bem lento, tá? E a gente não vai pegar em cima da tireoide, a gente vai pegar aqui na lateral, tá? Pontos que nós temos que tomar cuidado, tireoide e mandíbulas aqui não apertar muito. Então, o linfonodo, gente, vamos lembrar isso, são os gânglios linfáticos, é aquilo que a gente chama realmente, né, os antigos chamam de íngua, quando fica muito inchado, ou quando tem uma infecção, alguma coisinha. E aí, como que a gente tem que tratar eles, né? Com muito carinho, né? Então, olha, nós vamos fazer aqui o bombeamento, e aqui vocês bombeiam bastante, assim, umas 30 vezes mais ou menos. Por que isso, gente? Porque é uma região, como eu comentei, aqui, né, nessa região, que tanto tá perto dos ductos torácicos, né, o ducto esquerdo e o direito, quanto também tem muito linfonodo aqui, tá? Então, é uma forma aqui de fazer uma drenagem bem legal e já preparar o corpo, fazer o corpo entender que ele vai, né, receber aqui um estímulo no sistema linfático. O sistema linfático já vai se preparando aí para a sessão, né? Coisa maravilhosa, olha só. Ok? Então, nós vamos aqui, olha, bombeando aqui essa região aqui cervical do pescoço, tá? Todos os linfonodos do pescoço. Tomem cuidado também, olha, de não fazer movimento assim, tem que ser um movimento bem fluido, tá? E dependendo do tamanho da pessoa, se for uma pessoa que tem um pescoço maior, aqui no caso a modelo é pequenininha, a gente não consegue usar toda a mão. A gente adapta usando só essa parte aqui das mãos, ó, dessa forma. Se for uma pessoa, olha, se for uma pessoa que tem um pescoço maior, você consegue usar até toda a sua mão. Então, a gente tem que adaptar para cada pessoa, ok? Depois, olha, de fazer mais ou menos 30 aqui, manobras de evacuação, né, que a gente está trabalhando aqui nos gânglios linfáticos, ou, né, os linfonodos, como eu gosto de falar, nós vamos trabalhar na região, aqui, olha, da clavícula, tá? Então, nós temos aqui, nós vamos fazer um Vzinho com as nossas mãos, as duas mãos. É melhor, como a drenagem é uma massagem mais lenta, para você não perder tempo, não faz um lado depois do outro. Vamos aproveitar para fazer os dois lados juntos. Já vai treinando aí a coordenação motora e vai, olha, mesma coisinha, drenando aqui. Tem gente que faz aqui o bombeamento, né, dessa região aqui da clavícula,
uma região aqui supraclavicular e depois infraclavicular. Eu não gosto de fazer isso, eu já gosto de trabalhar os dois. Se a sua cliente tiver aqui essa região um pouco maior, a gente coloca 2 dedinhos aqui e 2 dedinhos aqui. No meu caso aqui, no caso da minha modelo, só assim já está, olha, de bom tamanho, porque ela é uma modelo pequenininho. Então, a gente consegue, olha, trabalhar toda essa região. Faz a ondinha, gente, bem ondinha mesmo, para não estressar aqui os linfonodos. Mais ou menos 20 repetições aqui, bem lentamente, a gente vai fazer esse bombeamento aqui, ou manobra de evacuação. Se for no caso do método Leduc, eles chamam essa manobra de ganglionar, ok? Manobra ganglionar. Ok? Terminando aqui, então, as 20 repetições, nós vamos trabalhar com a região dos linfonodos axilares, que também são muito importantes. Como que a gente vai trabalhar com esses linfonodos, tá? Nós vamos pedir para nossas clientes fazerem um Vzinho aqui, ó, e abrir aqui os bracinhos delas, ok? Então, elas vão abrir os bracinhos e a gente vai utilizar sempre aqui um paninho. O que que eu faço aqui, gente, para fazer drenagem linfática? Eu coloco sempre uma toalhinha aqui em cima, tá? Em cima do seio e um outro lençolzinho, uma outra toalha, né, para cobrir todo o corpo da cliente. Depois, olha, eu posso até pegar aqui só a parte da toalhinha que tá aqui embaixo e fazer um bombeamento aqui, ó. E eu faço a mesma coisa, eu não tô apertando aqui é só o polegar tá pra cima, né, pra não estressar essa região aqui mamária. E eu vou fazer o bombeamento da região, né, aqui axilar, que são os linfonodos axilares. Perfeito? Mais ou menos 20 repetições, bem devagarzinho. A gente vai fazendo aqui o bombeamento. Ok. E aí, olha, vamos aproveitar aqui que nós estamos sentadas aqui no banquinho para trabalhar toda essa região aqui. Depois a gente consegue trabalhar membros superiores separadamente e o abdômen separadamente. Perfeito, gente. Então, nós vamos trabalhar agora essa região aqui do peitoral, ok? A gente consegue fazer bastante aqui essa drenagem, principalmente para mulheres que estão no período menstrual, incham bastante aqui na região mamária, né? Então, nós trabalhamos bastante essa região. Eu ainda estou sentada, eu como terapeuta, para fazer essa manobra. Fica bem melhor pra gente, exatamente porque nessa região da mama tem muitas glândulas, tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar também com a pressão, né, maior do que o necessário, tá? Eu já umectei a pele, ela tá bem assim, eu não passei aquele monte de creme. A gente não vai lambuzar a pessoa, é só um pouquinho. E nós vamos trabalhar no sentido proximal, medial e distal. Vamos falar, né, de novo, né, gente? Vamos fazer os dois lados juntos? Por quê? Porque se a gente fizer unilateral, vai perder muito tempo mesmo. A técnica, por exemplo, de Volder, normalmente eles trabalham na lateral da maca, em que eles utilizam, né, as mãozinhas assim, depois eles vão para o outro lado, depois a mãozinha para cá. Eu prefiro trabalhar daqui da maca e já ter uma noção que eu tenho que trabalhar vindo para cima e trazendo essa linfa aqui, trazendo, né, no sentido aqui da axila, mas sempre nesse sentido para cima. Não é assim para o lado, é para cima e para o lado, para cima e para o lado, ok? Então vamos aqui, olha, trabalhar com uma manobra, que é uma manobrinha também de ondinha, como se a gente estivesse fazendo bombeamento, mas levando para cá. Como que eu vou fazer essa manobra? Eu vou pressionar um pouquinho e vou, ó, com essa pressão, fazendo essa manobra. Ó, eu desço um pouquinho para fazer medial, olha. Com essa pressão, eu vou descendo, 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 descendo pra cá. Lembra-se que é pra cima e pro lado. Então, olha, a gente vai vir aqui pra cá e sobe, vai levando a mãozinha, olha. A mãozinha vai indo pra fora da toalhinha e eu trago pra cá.
eu continuo essa pressão. A pressão tá aqui, mas junto com essa pressão eu faço um movimento de ondinha assim com as minhas mãozinhas. Eu venho, ondinha, venho, ondinha e continuo a pressão, tá? Então eu não tô fazendo assim, alto, como se fosse um monte de lombada. Não. É aqui a pressão e a ondinha. E vai pressionando bem devagar e levando aqui essa ondinha, olha, pressionando, pressiona bem devagar, levando aqui essa ondinha. Agora um pouco mais distal, pressiona. Primeiro começa mais pertinho da axila, depois vai indo, vai indo, vai indo pra axila. Leva pra axila. Agora a gente faz bem pertinho uma mãozinha da outra. Vai indo, pressiona, trabalha nessa região. Vem aqui e faz o bombeamento, ok? Como que a gente faz agora que a gente fez toda essa região? Bem delicadamente nós vamos drenando pra cá. Agora, vocês viram que eu cheguei aqui pertinho a minha mãozinha e eu cheguei até em cima aqui da toalha. E agora eu vou fazer essa região aqui do seio, tá? Por que eu fiz isso, gente? Porque tem gente que acha que a gente pode expor o cliente a qualquer momento. A gente não faz isso. Então, olha, para manter a cliente sempre bem, né? Tranquila, para que ela não fique mesmo se sentindo exposta, né? A gente vai trabalhando aqui, ó, uma mãozinha vai, depois a outra vai. E nós vamos trabalhando, olha, com essa ondinha, agora aqui no seio. Mas não fiquem expondo aí a cliente de vocês desnecessariamente, né? Vai aos pouquinhos, trabalhando com ondinha, 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 ondinha. Perfeito? De novo aqui, ó. A gente vai repetir mais ou menos 3 vezes cada uma. E aí, olha, pra finalizar aqui a ondinha, nós vamos afastando. Então, chegamos até proximal, correto? Chegou até proximal. Agora nós vamos medial, olha, volta aqui pro meio. Medial aqui. Perfeito, ó. Medial. Repete mais ou menos umas 5 vezes aqui, medial. Ok? E por último, terminou de fazer mais ou menos umas 5 vezes, a gente vai fazer proximal, que é mais pertinho, né, da axila. Proximal. Então, a gente começa proximal, medial, distal, depois distal, medial, proximal, ok? E, ó, repete mais ou menos 5 vezes.